meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professora Silvia Ferreira, professora de língua portuguesa, aqui para falarmos a respeito de aspectos relacionados à nossa querida língua portuguesa, diretamente para você que pretende prestar prova preparada pela nossa banca VUNESP para os cargos de polícia civil. Trouxe aqui, portanto, um conteúdo relevante e bastante concursístico. Nós encontramos várias e várias questões relacionadas a este conteúdo que aparece para você em tela e nós vamos conversar a respeito das possíveis abordagens que a banca faz a respeito do assunto. Normalmente, a banca vai colocar como enunciado exatamente esse que aparece para nós, para que as frases elaboradas a partir do texto esteja de acordo com a norma padrão, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente por. Observando então, nós vamos entender que há aqui a nossa famosa classe gramatical chamada preposição. Para você que faz aí o estudo das nossas classes gramaticais, sabe bem a importância deste termo. Se a gente for na base da decoreba, você vai lembrar se a preposição é a palavra invariável que liga termos, tá. Mas como é que isso vai cair na minha prova? Ocorre que a preposição, ela tem a ver com o conteúdo da regência. Lembra a regência? Regência, a relação que se dá entre o termo, um termo e outro, um termo que manda e um termo que obedece. Então, quando a gente fala de regência verbal, é a relação entre o verbo e o seu complemento, preposicionado ou não, usando, claro, se houver a presença de um objeto indireto, usando a preposição adequada, né? Por exemplo, quem gosta, gosta de, quem confia, confia em, quem se orgulha de, quem está apto, está apto, quem faz referência, quem refere-se, refere-se a, né? E a regência nominal, agora sim, apto a, referência a, obediência a, nocivo a, dependente de, enfim, esta relação que se dá, é o que acontece aqui. Só que esse conteúdo, ele tem uma especificidade, porque a gente está trabalhando com o aspecto da regência, que é essa relação entre um termo subordinado e um termo subordinante, mas que aparece aqui, ó, onde eu estou destacando para nós. Este trecho destacado, se nós desconsiderarmos, vai ficar assim, olha, as varandas e janelas são vitrines do comportamento humano. Percebeu que aqui não faz falta esta oração? Ou seja, é uma oração subordinada que está sendo colocada para trazer uma característica aos termos antecedentes. Estou falando, portanto, da nossa famosa oração adjetiva. Lembra disso? Ao invés de nós usarmos um adjetivo para qualificar, eu uso uma oração. Introduzida esta oração pelos nossos famosos pronomes relativos. Então, veja, quando eu falo do início de uma oração adjetiva, você está lembrando do pronome que, quem, qual, onde, cujo, quanto e todas essas palavras que são classificadas como tal. Ocorre que a banca gosta muito do que, do qual, do onde, do cujo, né? São os mais utilizados em provas. Então tá, eu já sei que este pronome quais, ele não funciona sem a presença do artigo. Lembra disso? Então, o que ele vem sozinho. O qual, ele é variável e vem acompanhado de artigo. O qual, a qual, os quais, as quais. Perceba que aqui nós temos como termos antecedentes duas palavras femininas. Varandas e janelas são duas palavras femininas, plural, adjetivo plural, as quais.
Só que aqui a gente não pode simplesmente trazer à tona a presença do adjetivo sem necessariamente pensarmos: há um verbo, há um nome que está pedindo preposição dentro desta oração adjetiva. Por isso, eu convido você a fazer 437 exercícios relacionados a isso, porque, conforme eu já te falei, isso vai cair em prova e você vai pegar aqui a fórmula mágica para resolver. Isola esta oração, ainda que ela não seja de natureza adjetiva, ou seja, ainda que ela não estiver isolada por vírgula ou vírgulas, você faz aí o destaque e observa o que nós podemos fazer com relação ao entendimento e à reescrita deste trecho. Eu sei que neste caso eu estou trazendo à tona a presença de um sujeito que é o cronista, não é isso? Então eu posso dizer assim, olha, as varandas e janelas são vitrines do comportamento humano, o cronista descreve alguém. Percebeu que aqui este verbo descrever, ele é um verbo transitivo direto? Ele não pede preposição, então qualquer alternativa abaixo que venha acompanhada de preposição, vamos jogar fora. Entendeu o esquema? Eu separei, ao invés de eu trabalhar com um período composto, eu estou trabalhando com dois períodos simples. As varandas e janelas são vitrines do comportamento humano, o cronista descreve as varandas e as janelas. Ótimo, então neste caso o verbo descrever, em sendo transitivo direto e não pedindo preposição, eu consigo agora observar aqui que restam para mim apenas duas alternativas. E aí é claro que o desempate será a partir do que eu preciso fazer na oração abaixo. Eu vou limpar aqui a tela, só para a gente ter uma visão mais clara, lembrando que nós já tiramos de circulação tudo aquilo que tem preposição. Vamos analisar agora a segunda oração, o passarinho. O passarinho aparece na janela de um edifício no Minhocão. Perceba, o esquema é o mesmo. Ó, essa aqui é a oração principal. Vamos isolar a oração adjetiva de natureza explicativa, dada a presença das vírgulas, e agora eu preciso observar o que eu estou dizendo a respeito deste passarinho. Eu estou dizendo, ou a questão aqui, a frase está dizendo, que o dono submete ao barulho e à feiura o passarinho. Percebeu que este quem, ele retoma por referência o passarinho. Percebeu? Então eu estou submetendo a alguém a algo. Aí você vai dizer, Silvia, mas acontece que nós não temos nenhum termo que peça preposição. Aí vem aquela questão também que é carro-chefe de muitas questões. Nesse caso, a gente está entendendo que o pronome quem, ele só funciona preposicionado. Se ele só funciona preposicionado, aí você vai dizer, ô Silvia, mas como é que eu vou saber a que preposição ou qual preposição eu preciso utilizar? Então, a preposição que nós chamamos de coringa, ou seja, caso na minha oração adjetiva eu não encontre nenhum termo que peça preposição, a preposição coringa será sempre a preposição a. Ou seja, tiramos a alternativa B de circulação e vamos entender que aqui a nossa oração ficaria o seguinte, desta forma: o passarinho, a quem o dono submete ao barulho e à feiura, então vou submeter alguém a algo, percebeu? Mas eu preciso do a para conectar essa ideia. O passarinho a quem o dono submete ao barulho e à feiura. Perceba que aqui ficaria muito estranho eu colocar o passarinho de quem o dono submete ao barulho.
não tem lógica nós utilizarmos a preposição de. Por isso, nosso gabarito tem que ser a alternativa A. E aqui está, então, uma das possibilidades de você encontrar esse conteúdo na prova. Quer estudar? Preposição versus regência versus pronome relativo. Fique com Deus, forte abraço, até a próxima. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!